que Deus nos possibilitou a fazer nesta manhã. Curvemos as nossas frontes. Senhor, nós te louvamos. Exaltamos o teu nome porque o Senhor é Deus Santo, acima de todas as coisas. Te louvamos porque nos sustenta, Deus, de uma maneira tão especial e dá-nos o privilégio de participar, contribuindo para a tua obra nesta localidade. Ó Deus, muito obrigado pela existência desta igreja e por cada um dos teus servos que juntos conosco trabalham para o engrandecimento do teu reino e para a glorificação do teu nome. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue abençoando a tua igreja, que possamos, ó Deus, a cada dia anunciar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Dá-nos, ó Deus, um dia de paz. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a convite do pastor Denilson, como o irmão Dalton já disse, da sua impossibilidade, ele nos pediu que estivéssemos falando nesta manhã. E quando ele me pediu que falasse desta manhã, uma coisa me veio à mente. Pai para sempre. Gostaria de pedir um pouquinho, porque está dando eco. Pode diminuir um pouquinho, porque o microfone aqui está dando eco. E o texto que me veio à mente foi exatamente esta. 1 João 2, de 13 ao 17. Quando João escreve assim: Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Ele diz assim, depois que ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando, irmãos, eu penso no Dia dos Pais, penso com saudades. Sempre com saudades. Mas eu gostaria de pensar primeiro que, quando João escreve essa carta, alguns escritores dizem que possivelmente ele estaria em Éfeso. Talvez observando a posição dos jovens, a posição dos pais, a posição geral, ele passa a dar conselhos. Mas ele diz assim, e como eu coloquei, Pai é para sempre. Eu já disse aqui alguma oportunidade atrás
que o nome do Pai, ele vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Muitas vezes a gente para e diz, eu não tenho pai. Aí alguém brinca dizendo assim, ninguém é filho de chocadeira. Todos nós temos um pai. E depois que nós assumimos esse nome pai, ele nunca mais sai da nossa vida. Porque pai é para sempre. E quando eu disse para os irmãos que às vezes eu fico preocupado, mas também agradecido. Porque no Dia dos Pais, como em todas as ocasiões, eu não me esqueço do meu pai. Meu pai fazem praticamente 50 e poucos anos de falecido. Quando meu pai faleceu, eu ainda era solteiro. Meu filho já está com 54 anos. Quer dizer que, como podem pensar, quantos anos fazem que meu pai já partiu deste mundo? Mas em momento algum eu consigo esquecê-lo. Porque pai é para sempre. E quando eu vejo alguém dizer, eu não tenho pai, meu pai, etc, etc, eu fico pensando nisso. E quando João escreve essa carta, ele vai dizer assim, Pai, eu vos escrevo porque, no versículo 14 ele diz assim, versículo 13, porque vocês conhecem. Então, quando nós pensamos de pai, é aquele que conhece a vida melhor do que o seu filho. Pai, eu estou escrevendo para vocês porque vocês sabem, como diz o dito popular, vocês sabem das coisas. Vocês têm uma vivência maior, têm uma experiência de vida. Por isso nós gostaríamos de pensar que pai para sempre, porque ele é uma pessoa experiente. Ele conhece. E desde lá do Velho Testamento, Deus já dava ou passava a responsabilidade para os pais. Vocês conhecem a história, vocês sabem o que aconteceu, vocês participaram da história, vocês sentiram, viram o que Deus fez. Aí lá em Deuteronômio ele vai dizer assim, olha, conte para os seus filhos. Contem o que Deus fez. Para que os seus filhos saibam o que Deus fez por vocês. Porque vocês conhecem, vocês têm experiência. Conheci um jovem que, na sua juventude, ele se tornou, naquela época, a época de 80, mais ou menos, hippie. E vivia a sua vida. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus. A sua vida mudou. E ele escreveu uma música, eu não sei a música toda de cor, também não sei cantá-la, mas ele dizia assim, Pai, você tinha a responsabilidade de me apresentar Jesus. Depois que deixou de ser hippie, se converteu, ele disse, Pai, você tinha a responsabilidade de me apresentar Jesus. Mas como o Senhor não o fez,
agora eu estou te apresentando Jesus. Porque, querendo ou não, os pais têm mais experiência. Por isso João escreve: eu vos escrevo, pais, porque vocês têm conhecimento. Experiência da vida. Uma experiência que vocês precisam passar para os seus filhos, para que talvez eles não passem pelas mesmas coisas, pelas mesmas provações que vocês passaram, mas que eles possam, confiados em Deus, estarem olhando para Cristo. Pais, eu escrevo, porque vocês têm experiência. E como o pai tem experiência, João também vai colocar dizendo o seguinte: pai, você tem a responsabilidade. O salmista, no Salmo 128, ele vai dizer assim: os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o nosso galardão. O privilégio, a alegria de nos tornarmos pai também nos dá uma responsabilidade para conduzir os nossos filhos, que são herança do Senhor. Eles são apenas para a nossa alegria, mas eles pertencem a Deus. E como responsáveis, nós precisamos conduzir os nossos filhos aos pés do Senhor. Conta-se uma ilustração, uma história, que Satanás enviou 3 emissários para o mundo. Não sei se os irmãos já ouviram essa história, né? 3 emissários para o mundo. E depois de alguns meses, eles voltaram para prestar conta do seu relatório. Aí o primeiro disse assim: olha, eu derrubei um avião cheio de crentes. Aí o diabo disse para ele assim: o que você fez demais? Eles foram todos para o céu. Eu não fez nada demais. Passou algum tempo, voltou, veio o segundo e disse: o que você fez? Eu joguei um trem no precipício, todos morreram. E quantos vieram para cá? Ah, não veio ninguém. Então não adiantou nada para o seu trabalho. Aí faltava o terceiro. E o terceiro demorava. E já estava preocupando, porque o terceiro mensageiro, emissário, não voltava. Aí, depois de alguns anos, aquele emissário aparece lá. E o diabo pergunta: onde é que você andou esse tempo todo? Aí ele diz assim: olha, eu vi nascer um garoto e fiquei colado com ele. E os anos foram passando e eu fui induzindo aquela criança a uma vida longe de Deus. E eu fui induzindo aquela criança que foi desenvolvendo, até certo ponto que ele parou a narração e lá o Satanás disse: e o que aconteceu? Ele morreu. E onde é que está? Está aqui, eu trouxe ele comigo. E aquele emissário, então, ele foi honrado. Ele não se preocupou com o tempo, mas se preocupou em levar aquela alma para o inferno. Então, nós, como pais,
nós somos responsáveis para conduzir os nossos filhos aos pés do Senhor. Alguém diz que o pai é o sacerdote do lar. Ele precisa orientar a sua família, orientar os seus filhos no caminho do Senhor. E Salomão vai dizer: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não vai se desviar dele. Então o pai, ele é responsável diante de Deus para conduzir a sua família aos pés de Cristo. Pai é para sempre. Como eu disse no início, depois de mais de 50 anos, eu ainda ouço os conselhos do meu pai. É um privilégio que eu tenho, não sei se todos têm, mas é um privilégio. Me lembro que meu pai dizia assim: filho, você está perdendo noite de sono. Isso mais tarde vai te fazer falta. E ele conduzia e chamava com carinho, com amor e aconselhava. Por isso eu digo aos irmãos: pai é para sempre. E ainda hoje, depois de tantos anos, eu respeito meu pai, ainda na sua ausência, como na presença. Pai é para sempre. E como pai para sempre, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Nós temos o mesmo propósito de conduzir os filhos até a eternidade. Eu tenho o mesmo propósito, o mesmo desejo de conduzi-los eternamente. Assim como o Pai é para sempre, Deus quer ser também nosso Pai para sempre. Por isso ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Você que é pai, você que ainda pretende ser pai, eu quero dizer, hoje eu coloquei lá não é? Pai para sempre. Pai, avô ou bisavô, presente de Deus. Então Deus nos dá o privilégio de sermos pai. Mas ele diz também que neste privilégio nós temos a responsabilidade de orientar os nossos filhos, orientar a nossa família a seguirem a Jesus, o autor e consumador da nossa salvação. Talvez nos alegremos com os nossos filhos, talvez nos alegremos pelos presentes que ganhamos, talvez nos alegremos por sermos pai. Mas não podemos nos esquecer que nós temos uma grande responsabilidade para com Deus. Ser pai é privilégio, mas também responsabilidade, porque os nossos filhos pertencem a Deus. Como estamos fazendo para que os nossos filhos compreendam isto? Porque pai precisa ser exemplo. Será que o que eu faço com a minha vida, o meu filho pode copiar? Ou será que eu digo assim, faz o que eu mando e não faz o que eu faço?
Muitas vezes nós dizemos assim, mas Deus quer que neste Dia dos Pais você seja exemplo para que os seus filhos, para que os seus familiares possam seguir o mesmo caminho que você e, no final, encontrar-se na glória com Cristo. Isso depende de nós, depende de nós. Mas que nesse dia nós possamos nos lembrar que Pai é para sempre. Depois que temos o privilégio, nunca mais vamos deixar de ser pai. Mas que os nossos conselhos, que os nossos exemplos, que a nossa vida possa seguir com os nossos filhos e eles jamais venham se desviar dos caminhos do Senhor. Porque Deus espera isso de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. E que nesse dia dos pais possamos compreender que nós temos a responsabilidade diante de Deus de conduzir os nossos filhos para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Que Deus nos abençoe e tenham um feliz Dia dos Pais. Amém.